Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Só a primeira parte, tá, dessa leitura. Vamos ler aqui em hebraico: Vaiomer Adonai el Shemuel, ad matai ata mit Abel el Shaul, vani mastiv mimelor al Israel. Então vamos ler aqui um pouquinho mais devagar. Vaiomer, e disse Adonai el para Shemuel, Samuel: ad matai, até quando, atá, tu, mit Abel, né? Mit Abel tem a ver até com uma tristeza, né? Um enluto, né? Quando a pessoa está de luto por alguém que morreu, é uma tristeza quando a pessoa sente aquela dor por uma pessoa que realmente faleceu. Então veja que palavra forte está sendo utilizada aqui em relação a Saul. Vani, e eu, meastiv, o tenho rejeitado. Esse verbo aqui é o maas, então aqui seria maasti, tá? No catalho do paal, tá? Eu rejeitei, tá? Mas aqui nós temos um sufixo pronominal com a vav e com a yud, que vai ser da terceira pessoa, né? Masculino singular. Então eu rejeitei a ele, tá? Então, traduzindo melhor para o português, eu o tenho rejeitado. Aí, como houve esse acréscimo desse sufixo, deixou de ser maasti, ok? E ficou meastiv, né? Porque a kamatis que viria aqui ficou numa sílaba aberta antipretônica e ela foi reduzida para um shivá, tá? Então aqui é uma pequena revisão da parte de estrutura silábica também. Então meastiv, mimelor, de reinar, al Israel, sobre Israel. Então ficou assim, tá? Essa é a diagramação desse texto. Eu diminui um pouco aqui a fonte, mas dá para ler ainda aqui, ó. Vaiomer Adonai el Shemuel, ad matai ata mit Abel el Shaul, vani meastiv mimelor al Israel, tá? Então tá aqui, e aí aqueles acentos estão aqui, todos diagramados. O Reviá, ele, além de marcar a pausa, ele nos informa que a seção que virá, as palavras que virão a seguir, são mais importantes do que as palavras que foram ditas até aqui, tá? Então, Vaiomer Adonai el Shemuel. Então, e disse Adonai a Samuel. Então, isso aqui é apenas uma informação, de que aqui o Eterno vai começar a falar. E as palavras do Eterno realmente são mais importantes, tá? Tudo aqui importa, tudo aqui tem o seu valor, mas o que virá a seguir é mais importante, porque é o próprio Eterno falando. E ele é usado para dividir a unidade dominada pelo Reviá. E aqui marca uma forte proeminência, tá? O Guedes também, ele é usado para marcar uma proeminência, uma forte proeminência. Então, não é uma forte divisão, tá? É uma forte proeminência. Aí já fica na parte de interpretação. Que proeminência seria essa aqui, gente, que é forte? É o fato do texto informar aqui Vaiomer Adonai, né? E disse Deus, e disse o Eterno, e disse Adonai, tá? E disse Yehová. Então, isso aqui pode parecer comum, porque, né, no texto do Tanar, da Bíblia hebraica, aparece, essas palavras aparecem diversas vezes, né? E disse Adonai, tá? E aí tem uma pausa aqui, tá? Uma pausa não é muito grande, é um D3, mas essa pausa feita com Geret, ele marca uma forte proeminência. Então nos indica que não é algo comum, tá? Pode parecer algo comum, mas não é, porque, veja, e disse Adonai, então o Eterno está falando, não é algo comum. É isso que o texto quer falar para a gente com esse acento. É algo espetacular, é algo milagroso, é algo que foge do comum, tá? É o Eterno falando, se manifestando nesse mundo através da sua palavra. É algo que a gente não vê toda hora, é algo que não acontece, não é uma coisa simples. Ele separava os seus profetas, eram homens separados para ouvir a voz dele. Não é todo mundo que consegue ouvir,
não eram todas as pessoas, eram poucos que ele tirava do povo, do meio do povo, de milhões de pessoas, contado a dedo, quem conseguia ouvir desta forma o Eterno falando com ele, como se uma pessoa, né, falasse com outra pessoa, mas não é, que é o Eterno. Então essa coisa aqui é especial. Então usou o Geras para marcar essa forte preeminência, tá? Então vai Omer Adonai. Então veja como é bonito, né, como nos mostra esse milagre do Eterno está falando aqui, né? Então vem a voz do Eterno, as palavras dele. Então marcou aqui no texto, né, para marcar essa proeminência aqui nessa parte do texto. Então isso aqui é um milagre, é algo muito bonito você ouvir as palavras do Eterno. Então os acentos servem para isso, para nos ajudar a entender o texto e a interpretar. Então a gente poderia aqui fazer um estudo com esse texto, seguindo aqui as marcações, tá bom? Então aqui, ó, essas cesuras que foram marcadas, veja como a gente vai rearranjar o texto, né? O Reviá, né, ele é a maior pausa aqui dentro do domínio do D1. Então aqui ele marcou 2 pontos, então ele marcou uma cesura, ele transforma uma linha poética. Depois a gente vê aqui o Zakef Katan, tá? Tá, a palavra Shaul. O Zakef Katan aqui, ó, ele é a maior pausa dentro da unidade do Atnar. E depois a gente vê aqui outro D1 de 2 seguidos. Então isso aqui é a maior pausa fora aqui desse primeiro D1. Então aqui a segunda maior pausa, ele causou também uma cesura da linha poética. Vani Meastiv, eu tenho rejeitado. Mimelor a Israel, de reinar sobre Israel. Então esse Tifra aqui também é uma pausa que se estende até o Atnar, né, porque ele aqui só tem uma função fonética, né, uma função melódica, e não de causar pausa aqui nessa parte do verso. Então a gente reescreveu aqui, rearranjou este verso em linhas poéticas, tá? Então até ajuda a gente a interpretar. Quando chegar nos livros poéticos, Salmos, né, Eclesiastes, Jó, a gente vai ver mais textos que tenham esse formato de linhas poéticas.